Oi, Boa noite, Francisco, boa noite, tudo bem? tudo bem? Seja muito E você? bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Só um minutinho que eu vou aumentar aqui. Não estou ouvindo. Muito bom. Pronto. Estão me ouvindo? Estão me escutando? Agora eu estou ouvindo, beleza. Muito bom, muito bom. É, Então, seja muito bem-vindo. Como disse a vocês, o Francisco ele é economista, ele é educador financeiro e coach. Então, pessoal, a participação de vocês é muito importante. Eu quero agradecer por vocês por estarem aqui assistindo nesse momento. Aproveite para nos seguir no Instagram, Facebook, canal do YouTube. E essa live eu vou salvar e disponibilizar no YouTube, no meu site, e depois aqui no IGTV. E para quem entrou agora, hoje a nossa live é sobre como se adaptar às novas realidades vivenciadas. E para quem não me conhece, eu sou Fabiana Barbosa, psicanalista, psicoterapeuta junguiana, parapsicóloga, psicoterapeuta holística, palestrante, escritora e consultora de treinamentos empresariais do Instituto Polimento do Ser. E o nosso convidado de hoje, como diz, é o Francisco Rodrigues, ele é economista, educador financeiro e coach, e falará um pouco conosco sobre alguns tópicos dentro do nosso tema. Então, eu peço que vocês anotem as perguntas e, ao final, nós iremos responder algumas, ok? Então, vamos lá. É com você, Francisco. Muito bom. Tudo Boa bom? noite a todos que estão nos acompanhando aí pela live. Nós vamos fazer aqui algumas reflexões breves sobre a questão econômica e se aproximar um pouco da adaptação a essas novas realidades vivenciadas. De início, eu quero fazer uma reflexão de uma frase que eu gosto muito, que diz que a única certeza é a incerteza. Essa frase é de Zygmunt Bauman. A única certeza é a incerteza. Você tem que anotar. Uma delas é a crise, Anotar. uma delas são os problemas que acontecem que nós não temos o controle. Então, crise nada mais é do que tempestade na vida financeira, tempestade na vida econômica, dificuldade em lidar com os problemas e situações que fogem totalmente do nosso controle. Em se tratando de crise, nós passamos por diversas crises ao longo, da nossa existência ou da humanidade. Em termos de doenças, nós tivemos aí tuberculose, varíola, a AIDS, e agora estamos nessa situação do coronavírus. Porém, superamos todas elas e temos remédios para essas que existem, ou pelo menos para diminuir o sofrimento das pessoas. Sobre crise financeira, nós tivemos uma grande crise em 1929 e 1930, que foi considerada a Grande Depressão. A Segunda Guerra Mundial, depois tivemos em 1980 o choque do petróleo, aquela guerra ali no Iraque, a questão do petróleo, o aumento dos preços no mundo, tudo mais. Tivemos uma inflação altíssima aqui no Brasil, cruzeiro, cruzado, às vezes você tinha que comprar um produto de manhã porque à tarde já era um outro preço. Em 1990, 92, nós tivemos aí o efeito Collor e o confisco da caderneta de poupança, que foi uma grande crise também. Muitas pessoas perderam patrimônio, perderam a esperança e os sonhos. E em 2008, nós tivemos a crise do subprime, que foi a crise da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Causou um efeito enorme no mundo. E no Brasil, nós tivemos a grande crise, que foi muito grande, que foi política econômica, que foi a situação do impeachment da Dilma. Nós tivemos um pico enorme em junho de 2015 e é só uma reflexão sobre as crises para nos ajudar a refletir um pouco sobre isso. O produto interno foi altamente abalado, nós tivemos menos de 3% do PIB, e aí gerou desemprego, dificuldades na vida das pessoas, o orçamento ficou cada vez mais difícil e veio as dívidas. Consequentemente, falando do desemprego, aumentou o número de pessoas desalentadas, ou seja, pessoas desanimadas, pessoas angustiadas e pessoas que não procuram mais emprego porque perdeu a esperança. Antes da pandemia, esse cenário estava em 6 milhões de pessoas.
Subocupados, mais de 28 milhões de pessoas. O desemprego atual, mais de 12 milhões de pessoas. Então, antes da pandemia, nós tínhamos o cenário de que o desemprego estava alcançando mais de 30 milhões de pessoas. Depois, nós tivemos aí o reflexo da crise, nós podemos chamar isso de medo do desemprego, o índice do medo do desemprego. Como nós estamos em junho de 2020, em junho de 2019, o índice de medo do desemprego estava em 59%. No finalzinho de 2019, estava diminuindo esse índice e com a pandemia nós não temos esses novos dados, mas acreditamos que provavelmente esse índice deve estar em torno de 70% ou mais. E aí tivemos também o índice de insatisfação com a vida, que aumentou bastante no ano passado, diminuiu no final de 2019 e com a pandemia, com certeza, deve estar chegando em torno aí de 80% a insatisfação da vida, né, do brasileiro. Seguindo, taxa Selic no menor patamar histórico, 2,25%. Em 2015, nós chegamos a mais de 14% a taxa de juros. Isso afeta a taxa de juros do cartão de crédito, do cheque especial e do consignado. Então, só para a gente fazer uma reflexão, o rotativo do cartão de crédito chegou a mais de 300% no ano passado. Isso afeta a nossa saúde, o nosso trabalho, a nossa produtividade e afeta a nossa família. A taxa de juros, ela é um termômetro do que pode acontecer com as nossas finanças. Uma pergunta que eu quero fazer. Onde você se encontra? Ok. Onde você se encontra? Provavelmente você se encontra na Alemanha, na Espanha, né, no continente. Mas não é bem isso que eu quero falar. Eu quero dizer o seguinte. Onde você se encontra na sua conjuntura econômica? O seu estado, por exemplo, atual, você está satisfeito, insatisfeito? O seu índice de medo de desemprego aumentou, diminuiu? Você está estável? Como você está? Outra, que tipo de endividado você é? Você é um endividado consciente ou inconsciente? O endividado consciente é aquela pessoa que faz dívidas com a intenção de não pagar. Existem muitas pessoas com esse perfil. Outra, a pessoa inconsciente. Essa pessoa é considerada um pagador de boa-fé, compra, tem intenção de pagar as suas contas, mas quando chega a data do pagamento não consegue pagar. Por que ela não consegue pagar? Porque não fez um planejamento, porque não se organizou corretamente. Dentro do conceito do estado atual, onde você se encontra, financeiramente eu quero te perguntar, você se encontra endividado, pode ser uma condição, você se encontra descontrolado financeiramente, equilibrado ou super endividado. Gostaria muito que você fizesse essa reflexão, porque sabendo onde você está, eu acredito que nessa live você vai encontrar possibilidades ou pelo menos uma inspiração para sair da situação ruim que você possa estar. Consumismo. Consumismo é quando eu compro o que eu não preciso com o dinheiro que eu não tenho para impressionar as pessoas. Segundo uma pesquisa do Serasa, os fatores emocionais são o principal motivo que leva os brasileiros a consumir sem planejamento. A maioria consome nos momentos de impulso, ansiedade, tristeza e angústia. Então, o consumismo, ele é considerado uma doença, um vício, e essas pessoas que sofrem com esse problema precisam de apoio e orientação. Dentre as causas dos problemas financeiros, nós temos o consumismo, é um deles, as liquidações, o crédito fácil, esse aumento enorme da oferta de crédito de empréstimo, a recessão, o desemprego e a pandemia agora. Estão entre as causas dos problemas financeiros. Segundo a pesquisa realizada pela Associação Americana de Psicologia, 64% dos entrevistados responderam que o maior problema na vida deles e o maior causador de estresse é o dinheiro.
pesquisa da Associação Americana de Psicologia. E aí vemos que, como a gente está falando de crise, precisamos nos adaptar às realidades, nós temos a questão dos acidentes da vida. O que são os acidentes da vida? Perdas em geral é um acidente, a morte de uma pessoa especial ou da família, mudanças ambientais, genéticas e culturais, crises como a que estamos passando, problemas de saúde, câncer e outros, problemas nos relacionamentos, no trabalho, fatalidades, acidentes automobilísticos, desemprego e a pandemia. Esses são os acidentes da vida do qual nós precisamos nos preparar financeiramente e emocionalmente. Temos contas para pagar, Francisco. Sim, temos conta. Desde quando nascemos, temos conta. A criança que está agora no útero da mãe, ela já representa uma dívida. E aí nós temos as contas fixas e contas variáveis. Contas fixas são aquelas que, por natureza, elas vão vir o tempo todo. E as contas variáveis é aquelas que variam de acordo com o nosso consumo. Então nós temos academia de ginástica, TV a cabo, padaria, consignado, medicamentos, juros. Juros, tem pessoas que pagam juros a vida toda. Água, luz e comunicação. O que eu quero passar entre as contas fixas e variáveis? As contas que virão o tempo todo, elas são fixas por natureza. Mas na educação financeira, qualquer uma dessas contas podem ser fixas e variáveis. Quem determina se a conta é fixa e variável é você, no momento que você decide pagar ou no momento que você escolhe que conta eu vou pagar. Junto com isso, nós temos o quê? Nessa crise ou não? Nós temos os recursos disponíveis. Por que a gente está falando de recursos disponíveis? Porque a gente tem que pensar que estamos na crise e vamos pensar quais são os recursos que eu tenho ao meu favor. Você tem os recursos tangíveis e os recursos intangíveis. Pensa comigo, reflita, se puder, anote. Você tem emprego, celular, a empresa que você trabalha, a internet, dinheiro, livros, moradia, bens, os móveis e as roupas. E por que eu estou colocando móveis e roupas? Às vezes você pode exercitar nesse momento o desapego e transformar isso em dinheiro, aquilo que você não está usando. A família é um grande recurso, as suas competências, por exemplo, as suas habilidades, as suas atitudes, os seus valores e as suas experiências, tudo isso é recurso que você tem, são recursos ao seu favor. Amigos, contatos. E aí você tem o tempo, que é um grande aliado seu. Outros recursos maravilhosos, que são os intangíveis. Conhecimento, criatividade, a sua mente é um grande recurso. Proteja a sua mente. Os cursos que você fez, faz e poderá fazer. As suas experiências, os seus sonhos. A esperança, a fé, a espiritualidade. E aí eu coloco novamente o tempo. E a pergunta que eu faço é: qual é o maior recurso que você tem agora? Qual é a maior riqueza que você tem agora? É o tempo. Reclamávamos que não tinha tempo para isso, tempo para aquilo, e hoje nós temos tempo para tudo e tempo de sobra. Então você está tendo a oportunidade de fazer tudo aquilo que você não pôde fazer ao longo da sua vida e antes da crise. Sobrevivência é a situação que nós estamos agora. Nós estamos num cenário de guerra e nós precisamos exercitar a mente como uma ferramenta de grande apoio. E aí eu quero passar para vocês que, como nós estamos num cenário de sobrevivência, nós temos que priorizar as contas obrigatórias e as não obrigatórias. As obrigatórias são aquelas que estão relacionadas à sua sobrevivência. Moradia, alimentação, remédio, saúde e educação. Tenho dívidas? Tenho. Mas esse momento não é o momento de priorizar dívidas. Porque se você pagar todas as dívidas e não sobrar dinheiro, você vai ficar comprometido para os próximos meses. Então, é muito importante fazer essa reflexão. O que nós desperdiçamos? Desperdiçamos conhecimento, dinheiro, tempo e oportunidades. Então, eu gostaria muito que você refletisse sobre o tempo nessa questão de se adaptar às novas realidades.
Francisco, já para terminar, quando nós não administramos saúde, tem 54 milhões de brasileiros, 54 milhões têm a autoestima afetada e 44 milhões de brasileiros sentem vergonha por estar devendo ou com o nome no SPC e Serasa. A outra pergunta que eu deixo para você é: quanto de dinheiro já passou pelas suas mãos? E, para finalizar, se eu não cuidar bem das minhas finanças, da minha saúde como um todo, eu terei grandes consequências. Deixo como reflexão esse momento para vocês. E agora ficamos com a Fabiana. Muito boa a sua explicação, Francisco. Você fez um resumo sobre as crises passadas, né? Falando aí a questão da compulsão por gastos, a pandemia, a questão da união nesse momento da família, das famílias. Falou também sobre a importância de se manter os contatos, os amigos, nesse momento, esse cenário de guerra que nós estamos vivenciando, né? Preparando a nossa mente, enfim. Muito obrigada, foi bem esclarecedor. Eu vou fazer agora algumas perguntas e eu gostaria que você respondesse em relação ao que você acabou de falar. Primeiro, a educação financeira pode ajudar um comprador consumista? Perdão, consumista. Consumista, correto. A educação financeira, ela pode ajudar uma pessoa consumista e ela ajuda demais um consumista. Só que o que a pessoa precisa ter no primeiro momento? Ela precisa reconhecer que é consumista. Se ela não reconhecer, a educação financeira não vai entrar na cabeça dela, na mente dela e na vida dela. Segundo, ela precisa ter humildade. Se ela tiver humildade, a educação financeira vai se aproximar dela da melhor maneira possível, de uma maneira suave. Porque as pessoas pensam que a educação financeira é matemática, números, é altamente raciocínio lógico. E pode não ser. E outra, ação. Se você tiver atitude, você consegue se aproximar da educação financeira. Então, ela é transformadora e quando você se aproxima dela, você vai exercitar o ABCD da educação financeira. Então, o que a gente orienta? Procure um educador financeiro, um consultor financeiro, um coach financeiro. A conexão está um pouco ruim. Tudo bem? Voltou? Tudo bem? Estou te escutando. A conexão parece que está... Não sei se é a sua conexão, ela dá uma paradinha de vez em quando. Pode continuar. Quanto à questão da pergunta que você me fez, eu não sei se a falha foi tão grande, mas eu finalizei a resposta, mas se você quiser eu refaço a resposta. Não, deu para entender, gente? Deu para pegar? Acho que sim. Eu vou fazer a segunda pergunta, então. Como podemos nos preparar para os acidentes da vida? Olha aí, comentamos sobre eles, né? Sim. Podemos nos preparar utilizando o primeiro princípio chamado prudência. A prudência é a capacidade de antever o que pode acontecer. Então, se eu posso antever o que vai acontecer, eu me preparo, eu me planejo para isso. Outra, melhorando as informações, tanto financeiras como outras informações, no geral, relacionadas à vida financeira, e refletindo sobre os erros que você praticou ao longo da vida em relação ao dinheiro que passou pelas suas mãos, aos ensinamentos que você recebeu e às experiências que a vida trouxe para você. Ou seja, às vezes você ficou desempregado, foi uma grande lição. Às vezes você precisou pagar uma conta, não tinha dinheiro, uma grande lição. Precisou comprar um grande remédio, não tinha, uma outra grande lição. E, para fechar essa questão, essa resposta, planejamento financeiro.
ele é essencial para proteger a sua vida dos acidentes. Certo, muito obrigada pelas explicações, pelas respostas. Bom, então eu vou começar agora a falar sobre as crenças limitantes, né, dentro desse contexto e de outros. Nós temos muitas crenças que são limitantes. Desde que se tornam limitantes, elas passam a ser prejudiciais. E o mundo, ele tem muitas normas, muitas regras, leis, e elas são importantes para criar ordem, progresso e disciplina. Caso contrário, viraria uma bagunça, um caos. Então, nos dizem o tempo todo o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que é certo, o que é errado, mas a maioria de nossas crendices não são saudáveis. E não paramos para refletir sobre elas. Por exemplo, que dinheiro não traz felicidade, que todo homem é igual, não presta, não posso comer nada que me engorda. Ou o contrário, quem é magro diz, eu posso comer à vontade, que isso não me engorda, mas pode ficar uma pessoa que não é saudável, né? Com colesterol alto, glicose, etc. Então, a outra crença limitante, você é desorganizado e a sua vida é uma bagunça. E por aí vai, são muitas. Mas quantas dessas crenças você carrega dentro de você? Elas estão armazenadas na sua memória e muitas delas no seu inconsciente. Será que a sua vida está travada porque você se sente vítima? Ou você tem necessidade de agradar as pessoas o tempo todo e ter carinho e ser reconhecido? Será que você é desorganizado ou você acreditou que será para sempre desorganizado e vai morrer assim? Esse mundo já é um inferno da crença limitante. As pessoas são desumanas. Para que viver? A vida é simples, gente. Mas complicamos por causa dessas crenças limitantes que trazemos desde a nossa infância até a idade atual. Então, você já parou para pensar quantos nãos você já levou de criancinhas? O nosso cérebro, ele interpreta como se fosse um sim. Vou explicar. Repare que a criança sempre faz o contrário do que você diz a ela. Por exemplo, uma mãe diz ao filho de 2 aninhos, filho, não mexa nessa tomada, é perigoso, e dá choque. Aí a criança te olha, porque ela está ali processando as informações e também fazendo a leitura corporal. Isso mesmo, o nosso corpo fala em silêncio o tempo todo. E diz mais do que as palavras. Conseguimos identificar se a pessoa está com raiva, se está triste, alegre, retraída ou extrovertida. A criança e os animais, eles fazem a mesma coisa. Então, eles buscam mais a leitura corporal do que as palavras. Então, nesse momento, se a mãe fala com o filho em tom carinhoso, assim, muito carinhoso, ou a criança já conhece com o tom de voz da mãe, sei lá se ela está brava, então ela sabe distinguir se é repressão, se não é, se é raiva. A criança espera um pouquinho, né? A mãe falou, olha, não mexe aí, dá uma olhada para a mãe, né? E aí, quando a mãe vira para o lado, pronto. Ela coloca o dedinho lá na tomada. Parece que é teimosia, mas é apenas curiosidade. A inocência também contribui para colocar esse dedinho lá na tomada. Agora, se a mãe tira a criança a tempo, ela não tomará choque. Agora, você pode ter certeza que a criança ela está sendo movida nesse momento pela curiosidade. Às vezes entra aí também um pouquinho a teimosia, né? Agora, se ela tomar choque, ela nunca mais vai colocar aquele dedo na tomada. Agora, eu não estou incentivando de forma alguma para você deixar a criança colocar o dedo na tomada. Por exemplo, mais só explicando um pouquinho, o não, ele acaba se tornando um sim para a criança. É isso que eu quero explicar. Como é que isso funciona, né? Eu estou explicando como é que o não vira sim na nossa mente, né?
Então, desde criança já começa esse processo das crenças limitantes, começando pelos nãos. Bom, é só para entender mais ou menos como é que nós funcionamos, desde o nosso nascimento até a nossa idade atual. Entendemos que dessa forma, por mais que você queira, nem sempre você conseguirá resolver todas as questões da sua vida. Mas é importante mesmo assim você buscar o autoconhecimento para buscar soluções. Aprender a gerenciar as suas emoções e ter relacionamentos saudáveis. Ter prosperidade, aprender a administrar os impulsos, seus instintos, as compulsões que podem ser alimentares, de compras, como o Francisco falou, e ser mais assertivo. Isso é uma questão de sobrevivência. Esses questionamentos é um processo de autoconhecimento. E às vezes as pessoas perguntam para mim, mas o que é autoconhecimento? O que eu faço para buscar o autoconhecimento? Então, quanto mais perguntas você fizer e refletir sobre elas, você estará se conhecendo, buscando se conhecer. Entender melhor algumas questões, por onde eu estou errando, como posso melhorar. Então, o autoconhecimento, ele é uma arte de se conhecer melhor e é para sempre. Ele não para, é infinito, né? Nós estamos em constante transformação. A isso eu chamo de polimento do ser. Nascemos como uma pedra bruta e, ao decorrer de nossa experiência de vida com os sofrimentos, vamos nos polindo. E o objetivo é nos tornarmos um belo diamante. Mas para nos tornarmos um belo diamante, eu preciso aprender com a vida, certo? Como é que eu vou me polir se eu não tenho sofrimento, não tem todos esses processos que entram aí também, as crises mundiais, as crises financeiras, né? Não tem outro caminho, gente. É enfrentar os medos, é enfrentar os desafios, aprender a superar esses desafios da vida e seguir adiante. Desistir jamais. E quando você observa que essas crenças limitantes te fazem sofrer, você percebe que precisa mudar, fazer algo diferente. Se não consegue sozinho, eu sugiro que você busque ajuda terapêutica. Um dos recursos que eu utilizo na psicanálise é a hipnose com recursos da PNL, Programação Neurolinguística. Quando eu faço hipnose em uma pessoa com problemas de ansiedade crônica ou fobia, por exemplo, ajuda a eliminar alguns incômodos, como também o medo. A fobia, ela é um tipo de medo irracional. Quando se encontra na presença ou expectativa de estar próximo a um inseto, por exemplo, ou objetos, ou lugares, ou até mesmo pessoas. No caso do medo relacionado às pessoas, é mais uma fobia social. Por exemplo, falar em público. A insegurança de falar em público envolve também a timidez e o medo de errar. A ansiedade em excesso, ela provoca calafrios, tremores, cansaço, um cansaço fácil, sensação de falta de ar, coração acelerado, sudorese, mãos frias e suadas, mãos frias e suadas, boca seca, tontura, náuseas, diarreia, desconforto abdominal, dificuldade de engolir e outros sintomas. Os sintomas de fobia dão a sensação de não poder controlar porque o medo está acima do normal. E quando a pessoa não consegue controlar as emoções, ela entra em pânico. E quando surge a fobia? Quando é que ela surge? Ela é um medo descontrolado, irracional, e que surge mediante situações relacionadas a objetos, pessoas, lugares, e assim representam um perigo iminente. Exemplo, quem tem medo de altura evitará fazer trilhas em montanhas, andar de avião ou entrar em um elevador. Eu, por exemplo, né? Já tive muito medo de altura, mas com os cursos que eu fui fazendo de PNL, hipnose, fui trabalhando nessas questões terapeuticamente. E hoje consigo tranquilamente olhar de uma janela, se o prédio for bem alto, fazer trilhas em lugares altos, que eu adoro fazer trilhas. Então, eu já tratei também de pessoas que tinham pânico, né? Síndrome do pânico. Só em pensar de entrar em um elevador, a pessoa já começava a passar mal. Então, ela tinha operado, essa pessoa que eu estou relacionando, ela tinha operado a perna
e ela teria que entrar no elevador, né? Porque ela não poderia subir a escada, ela morava num prédio muito alto. Iria obrigá-la a usar o elevador. Ela morava no 6º andar. Então, a família que me procurou e fizemos algumas sessões de hipnose com recurso da PNL, ela conseguiu enfrentar o seu medo. Conseguiu entrar no elevador. E, graças a Deus, ela pode ter uma recuperação boa. Existe cura para esses sintomas, porque a psicoterapia, a psicanálise, a hipnose, os recursos da PNL, elas dão um novo significado para determinadas situações. Ninguém esquece o passado. E é impossível, na verdade, esquecer o passado. Mas podemos dar um novo sentido a esse passado doloroso, sofrido, marcante e traumático. Assim são as nossas emoções. Você se considera calmo, compreensivo, flexível, empático, humilde, solidário e grato com você mesmo e as pessoas? Se cobra demais ou cobra demais dos outros? Você é agressivo, rebelde, impulsivo? Geralmente, quando você fica nervoso ou fica nervosa, você tem reação imediata e se deixa ser levado pelos instintos. Bom, a inteligência emocional, ela é a capacidade de administrar as emoções para alcançar objetivos. A partir dessa definição, é possível entender por que as pessoas devem saber lidar com seus medos, inseguranças, insatisfações, para obter êxito e sucesso na vida pessoal e profissional. Temos que gerenciar as nossas emoções o tempo todo. Não é uma tarefa fácil, gente. Mas podemos ter essa escolha. E quem vai ganhar com isso? Você mesmo. Você. Quando nos deixamos ser levados pelos instintos ou impulsos, os resultados não são positivos. Você sofre e faz os outros sofrerem em sua volta. Agora reflita sobre tudo o que acabei de falar. É importante você buscar o autoconhecimento. Não é fácil gerenciar as nossas emoções, mas insista. É um exercício diário. Aproveite para perdoar, ser flexível, empático, solidário, deixar o orgulho de lado. E ele não ajuda nada mesmo. E, aliás, ele só atrapalha. Não permita que a inveja atrapalhe a sua vida e das Pegue mais leve com você, as pessoas em sua volta. Não se deixe ser levado pela ira, pela revolta, tristeza, medo, angústia e as energias negativas. Mesmo que a gente está nessa pandemia, numa crise mundial, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, sabe? O ano de 2020 não tem sido nada fácil para nós. Ele pegou bem pesado, não é, gente? Mas observe que isso vai passar. Logo, vamos nos adaptarmos aos novos hábitos de higiene, autocuidado, sermos mais criteriosos e seletivos dos lugares onde vamos frequentar e assim por diante. Apesar de tantas mortes, sofrimento, escassez, problemas financeiros, desempregos e notícias alarmantes, eu vejo um cenário de infinitas possibilidades. Principalmente do nosso polimento, o polimento do nosso ser. Ou seja, estamos nos tornando pessoas melhores. É hora de nos olharmos no espelho e adentrarmos no nosso mundo interior. Fazer uma análise. Quem eu sou? Pergunte-se, quem eu sou? Se não gostar de quem você se tornou até aqui, na idade de sua vida, proponha para você mudar o que tanto incomoda. Não é loucura conversar com você mesmo, ninguém precisa saber. Mas isso isso que eu estou propondo você fazer é um autoconhecimento. Entender como você funciona, quais os seus limites e onde você pode melhorar. Veja essa crise mundial. O que ela está trazendo para nós? Ela também traz oportunidades de trabalho para algumas profissões que antes eram ignoradas, irrelevantes, mas agora estão tendo oportunidade de sobressair no mercado de trabalho. Atualize-se o tempo todo, mesmo que não seja da sua área de atuação. Que tal adquirir novas habilidades e competências? Permita explorar os seus dons, talentos e adquirir novas habilidades. Pronto, gente. O meu tempo encerrou.
Eu agora vou passar para o Francisco, se ele tem algum comentário para fazer, algum questionamento. Muito boa a sua fala, Fabiana, muito boa. Obrigada. Autoconhecimento. Autoconhecimento é maravilhoso, né? Quem tem autoconhecimento tem o controle da vida ou das suas decisões e tem menos arrependimento em relação às suas escolhas. Pelo menos eu acredito assim. Quem se conhece toma melhores decisões e faz as melhores opções. Gostei da questão dos impulsos, de administrar os impulsos, está ligado com a questão, né, de como consumir nesse momento. E pensar o tempo todo de que esse é um momento de aprendizado e de que nas crises também temos oportunidades. Nesse momento eu vou te fazer uma pergunta e eu acredito que essa pergunta ela vai de encontro, né, ao que você falou e vai ajudar muito, muitas pessoas. Quando a pessoa percebe que tem a necessidade de buscar o autoconhecimento? Quando a pessoa percebe que tem a necessidade de buscar o autoconhecimento? Bom, geralmente a pessoa percebe que a sua vida não muda. Ela tenta de um jeito, tenta de outro e dá tudo errado. E novamente ela vai tentando e não vai dando certo. Então parece que a vida para essa pessoa está travada. Os seus relacionamentos afetivos são sempre os mesmos, atrai situações negativas mais que as positivas. E o autoconhecimento permite que você descubra as suas possibilidades, as qualidades e as capacidades, os seus pontos de vista, e que devem ser explorados. Investir no autoconhecimento é promover melhorias em sua vida pessoal e profissional. Eu sempre digo que o autoconhecimento é diário, né? Estamos nos conhecendo o tempo todo, infinitas possibilidades. Use-as a seu favor e de forma positiva. Muito bom, Fabiana. Tem mais alguma pergunta? Para isso, né? A gente tem tempo de sobra para exercitar o autoconhecimento, né? É verdade. Tempo é o que não falta. Sempre. E eu quero te fazer uma outra pergunta, pode ser? Pode ser. Ok. É possível gerenciar as emoções em tempos de crise, como a pandemia dos tempos atuais, problemas financeiros e tantas pressões diárias? É possível gerenciar as emoções? Sim, Francisco, é possível, mesmo nessas situações, é possível gerenciar as emoções. Toda crise, seja ela qual for, financeira, social, profissional, pessoal, são muito difíceis de gerenciar as emoções. A pandemia, ela reforçou o distanciamento social, trouxe muito medo, insegurança, tristeza, solidão. Algumas pessoas estão sobrecarregadas e desamparadas. Embora a realidade traga pânico e as emoções ficam à flor da pele, o importante é lembrar que nós, seres humanos, temos um diferencial dos animais ditos, né, entre aspas, irracionais. Diferente deles, nós podemos controlar os nossos instintos, os impulsos e evitar riscos de vida. É importante, nesse momento, tomar consciência de tudo que está acontecendo, mas evitar a intoxicação de notícias alarmantes. Os meios de comunicação, eles prestam um serviço muito importante para nós, para o mundo, mas algumas vias de comunicação sobrecarregam com excesso as informações. E a saúde mental das pessoas está ficando muito abalada, e piores nesse momento. Eu sugiro que você evite notícias, mas não é ficar alienado. Veja no máximo uma notícia por dia e se mantenha atualizado. Mas evite falar negativamente para não sobrecarregar sua mente de energia negativa. Não faça fofocas e nem participe delas, ignore. Seja seletivo nos seus relacionamentos, evite pessoas tóxicas.
busque amizades saudáveis, converse com pessoas próximas, familiares, amigos, que você disse agora há pouco, a importância, né, de buscarmos pessoas conhecidas. Veja o que você pode fazer para ajudá-las, caso você esteja bem de saúde. Não, se não for considerado, né, grau de risco, mas tomando os devidos cuidados necessários, como os de máscaras, higienização das mãos, distanciamento social de 1 metro das pessoas e evitar aglomerações. Você pode ajudar fazendo compras, diminuindo o número de pessoas que precisam ficar expostas. E ao fazer isso, você também fortalece as suas conexões. Ser solidário, empático, flexível e grato é um caminho para ter a inteligência emocional. Excelente, Fabiana. Excelente, excelente, né? Muito A pessoa fácil, não mas é consegue possível. gerenciar as emoções se ela não tiver uma proatividade, ou seja, o conhecimento está aí, as ferramentas estão aí. É verdade. Bom, Francisco, eu tenho aqui algumas perguntas que as pessoas fizeram e eu vou fazer agora para você uma pergunta da Ludmila, de Águas Claras. Ela pergunta para você, a participação da família é importante na reeducação financeira? Excelente pergunta. A participação da família é tudo. Se eu, por exemplo, sou a pessoa que mantém a casa, não tiver o apoio da família, por exemplo, no uso consciente da luz, da água e dos recursos que são colocados dentro de casa, como alimentação e outros, eu não vou conseguir sair de um endividamento e não vou conseguir educar financeiramente a minha família. Então, o princípio para educar financeiramente o país começa na educação básica, nas primeiras séries, vamos assim dizer. E a família? A família precisa sonhar. Então, para sonhar, eu preciso economizar. E aí, o que a gente recomenda? Além de se educar financeiramente, cria o sonho individual, o sonho de risco para a família e o sonho coletivo. Tudo começa pelo diálogo. Tá. Tem uma outra pergunta aqui, só que agora essa é para mim. O Paulo, de Belo Horizonte, ele está perguntando, a idade dificulta muito o processo de mudança, não é? É verdade. Mas, na minha opinião, isso é muito relativo, porque existem pessoas muito jovens que têm muita dificuldade da flexibilização, né? De fazer a sua reforma íntima. Como eu disse, a maioria das nossas crenças, elas são adquiridas desde o nosso nascimento. Nós vamos crescendo com várias crenças limitantes no decorrer da nossa existência. Então, quando a gente chega lá para a terceira idade, não é? A gente tem uma dificuldade maior em nos modificarmos, porque já criaram ali muitas raízes e são muitas crenças limitantes, mas nada impede dessa pessoa, dela começar agora, nesse momento, e refletir onde ela pode melhorar. Como eu disse, você pode fazer uma lista, colocar na balança, mas fazer uma lista das coisas que você acha que te incomoda em você mesmo. Faça uma lista. A lista eu acho legal, porque você vai anotar lá tudo que você acha que não está legal. Onde você tem que melhorar. Conceituar ali, reforçar os seus pontos positivos. Então, na minha opinião, eu vou dizer que é possível sim, mas a pessoa tem que querer. Tanto o jovem quanto o idoso é independente. A mudança, ela depende de nós, não é dos outros. E infelizmente, ou felizmente, nós não podemos mudar as pessoas. E aí, nesse caso, se não tem como mudar essa pessoa, eu sugiro que você modifique a sua forma de conduzir essa situação, né? Tendo um pouco de paciência, flexibilidade. Aí você vai gerenciando as suas emoções, já que você tem capacidade de entender melhor esse processo. Tem uma outra pergunta, agora para você, Francisco.
Deixa eu ver quem perguntou. Ricardo do Lúcio. Ah, tá. Ricardo Lúcio Costa. Ele pergunta para você, Francisco, mesmo sabendo que sou descontraído, mesmo sabendo que sou descontrolado, desculpa, por que não consigo aplicar na vida real? Ele está relacionando aí, acho que a questão financeira. Olha, sou descontrolado e não consigo aplicar na vida real. Aí, eu acredito que tem um problema não de reconhecimento, porque ele já sabe que ele é descontrolado. Eu vejo que aí nós temos um problema de aceitação. Ele provavelmente não aceita a sua condição e procura fazer algumas compensações. Então, nós temos casos de pessoas que faz o quê? Paga uma dívida e já faz uma compra em seguida para ter uma alegria momentânea para satisfazer o momento. Como é que ele vai conseguir colocar isso em prática? Procurando um apoio, seja de um psicólogo, do educador financeiro, de um coach ou de um consultor, para transformar isso em realidade. Ou seja, ele precisa ter ferramentas que ele vai exercitar e transformar isso em atitudes diárias, que é o trabalho que eu faço. Educar ele desde o começo para que ele construa uma identidade financeira que ele nunca teve. Por isso que ele não consegue aplicar na vida real. Certo. Tem uma outra. Tem uma outra pergunta. Oi? Me escutou? Cortou um pouquinho. Você já terminou? Terminei essa, mas eu queria encaixar uma outra que eu achei interessante aí rapidinho, que é assim, ó, que foi feita aí pela nossa amiga, né, que eu vi, a Flávia. Como iniciar o planejamento financeiro ou a organização financeira, que eu entendi. Era essa pergunta. É essa? Então faz aí, por favor. Não, era essa. A pessoa fez justamente essa pergunta. Não sei se é a mesma pessoa. Chama Flávia Vida. A Sexy Vida. A Sexy Vida. Ela perguntou como iniciar a economia ou fazer um planejamento financeiro. Primeiro, como eu falei ao longo da nossa conversa, pelo reconhecimento, pela humildade e terceiro, fazendo as anotações diárias de todos os gastos. Então, eu não tenho aquela planilha tradicional que muita gente tem que acha que resolve o problema. Eu vou fazer a anotação dos meus gastos por setor. O que eu gasto com açougue é uma conta, o que eu gasto com mercado é uma conta, o que eu gasto com roupa é uma conta, com combustível é uma conta, e aí eu vou fazer o diagnóstico financeiro da minha despesa ao final do mês. E eu tenho que fazer isso pelo menos por 2 a 3 meses e, ao longo da vida, entender como funcionam aí os meus órgãos financeiros. Ok, muito obrigada. Bom, por hoje a gente não vai... Eu sei que tem muitas perguntas para serem respondidas, tá? Mas a gente vai ter que agora já começar a finalizar aqui a nossa live, por causa do tempo, que é muito curto. Então, eu vou pedir o Francisco para dar algumas dicas para vocês. Em seguida, eu também vou dar algumas dicas. Mas vocês podem continuar fazendo perguntas, porque aí o Francisco pode também respondê-las para vocês, tá bom? E a gente pode também marcar uma outra live para a gente poder dar sequência e responder essas perguntas, tá bom, gente? Então tá, Francisca, você. Vamos lá, o tempo passa rápido, então assim, é um grande recurso e vamos aproveitá-lo da melhor maneira possível. Olha, eu quero começar por algumas dicas, para finalizar, né? Diga não para uma série de coisas. Se você quer se adaptar a novas realidades, se você tinha dificuldade de dizer não, esse é o melhor momento. Enxugue ao máximo as suas despesas. É um grande momento para isso. Veja o que é necessário, o que é supérfluo. Use de forma consciente o cartão de crédito, o cheque especial, os limites disponíveis e ofertados. Evite o desperdício de água, luz e alimentos. Nessa crise, tem pessoas que dobraram os gastos com alimentação,
Ou seja, ficar em casa está custando mais caro do que ir trabalhar para algumas famílias. Está gastando mais com água, com luz e outros gastos. Continuando, faça uma prevenção no geral e tenha apoio emocional. Tem uma rede de apoio que envolve amigos e profissionais da consultoria financeira, da psicologia, da psicanálise, como a Fabiana. Faça terapia, melhore suas informações, se eduque financeiramente, trabalhe a sua identidade, que foi uma pergunta excelente feita aí. Eu não consigo praticar. Eu sei que sou, mas não sei como fazer. Trabalhe cada dia mais isso aí. Deseje menos e viva mais. Tem algumas teorias bacanas aí, asiáticas, que diz que quanto menos você deseja, mais feliz você é. Alimente sua espiritualidade, acredite nos seus valores, exerça a gratidão. Olha aí, se você exercer a gratidão, você já está desejando menos, porque a gratidão pode preencher um pouco do seu vazio. E para finalizar, tenha atitudes financeiras. Essas atitudes são aquelas coisas que você tem que colocar em prática e fazer dar certo. Planeje as compras, pense antes de gastar, faça uma lista antes de ir ao mercado e só compre o que está na lista e não compre nada mais além. Não leve a criança para o mercado, negocie o que vai trazer. Não vá jamais com fome para o mercado. Se você vai com fome, você consome mais. Crie o hábito de poupar. Peça descontos. Olha, esse novo hábito agora é pedir descontos, é chorar. A gente já está chorando mesmo por causa da crise. Chora pedindo desconto. Isso é maravilhoso, não dói pedir desconto. Seja rígido com os pagamentos das contas, pagando só as contas obrigatórias. Nesse momento você tem que administrar as dívidas e pagar a sua sobrevivência. Não tomar dinheiro emprestado com agiotas. Não achar que os empréstimos vai ser a solução para a sua vida, porque não vai ser o aumento dos seus problemas. E assumir as rédeas da sua vida financeira. Tenha todo esse controle e eu finalizo aí dizendo o seguinte, tenha também autoconhecimento e o nosso trabalho é esse, ajudar pessoas que estão endividadas a ter equilíbrio financeiro, saúde financeira, felicidade e qualidade de vida. Muito obrigada, Francisco. Dicas maravilhosas, importantes. Vamos colocar em prática, né? Bom, eu vou dar algumas dicas. Bom, Já primeiro, estamos finalizando aí o tempo. tá, questione-se. Esse é o começo do autoconhecimento. Sempre se pergunte o que te faz bem, o que você gosta, quais são os seus desejos, o que você precisa para melhorar. Aprenda a dizer não para os outros, mas com educação, cordialidade, ponderação. Não precisa ser grosseiro, arrogante, apenas diga não. Essa dica é para quem tem dificuldade em dizer o não e acaba dizendo sempre o sim, e se prejudica muitas vezes. Também existem pessoas que acabam abusando da sua boa vontade. Então, seja solidário, mas sem se prejudicar. Explore novas coisas, novas experiências, amplie a sua consciência. Esteja sempre aberta às mudanças de opinião. Tire um tempo para você, coloque você na sua agenda, porque muitas vezes as pessoas esquecem delas na agenda. Procure ajuda se você não conseguir buscar o autoconhecimento ou gerenciar os conflitos internos e externos. Faça alguma atividade física, meditação ou yoga, algo que libere oxigenação no cérebro e liberar também a endorfina. Tenha hábitos saudáveis de vida, busca ter uma alimentação saudável e beba muita água. E se você acredita em Deus, ore, mas não naquela oração decorada, mas abra o seu coração, inspire e expire profundamente e relaxe. Faça o exercício da respiração todas as vezes que você sentir que está muito ansioso, nervoso, agitado, angustiado, estressado. A oração também é um tipo de meditação e equilibra o seu organismo, acalma a nossa mente. Faça pela manhã, à noite, a hora que você quiser. Invista em você, atualize isso o tempo todo. Leia bons livros, não fique o tempo todo nas redes sociais, sabe? Busque outras alternativas.
E para você gerenciar suas emoções, é importante aprender a ser flexível, deixar o orgulho de lado, desenvolver algumas virtudes como humildade, empatia, solidariedade e gratidão. Perdoe a si mesmo, errar é humano, aprenda com seus erros e faça dos acertos, ah, e faça dos acertos, esses erros acertos. Bom, gente, eu tenho outras dicas aqui, mas o tempo realmente está bem limitado. Eu Só vou um fazer. minuto. Tá, gente, eu quero agradecer a participação do Francisco. Muito obrigada, Francisco, pela Obrigado, sua obrigado a participação. todos. Vamos ter encontros para a gente responder as perguntas, tirar outras dúvidas. E quero também agradecer a todos vocês que participaram dessa live. E peço para que vocês compartilhem. Eu vou disponibilizar no IGTV, no YouTube. E no YouTube e nas redes sociais.